pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa Mentoria 2.0. Primeiramente, é um prazer ter você aqui. Você, meu querido aluno de todo o Brasil, você que acompanha as nossas aulas há tanto tempo, né? Agora você está comigo, filho, na Mentoria 2.0, Mentoria do Faleiro. Olha só, a partir de hoje, você vai ter um conteúdo incrível, um conteúdo foda. A nossa intenção aqui não é que você apenas acerte 1, 2, 3, 4 questões do conteúdo que será cobrado na sua prova. Não, essa não é a minha intenção. O que eu quero é que você gabarite. É isso mesmo. Que você gabarite a sua prova no conteúdo proposto aqui na Mentoria 2.0. Então, o que eu quero pedir a você? Que você realmente fique atento nas informações. Que você aproveite essa aula. Que você estude comigo. Porque o conteúdo vai ser foda, filho. O conteúdo vai ser inédito. E eu, professor Thaleson Faleiro, quero que você realmente seja aprovado, mas não em qualquer colocação. Eu quero que você esteja dentro dos mais bem colocados do seu cargo público. Bacana? Então hoje você terá comigo a Lei 13.869 de 2019, a nova Lei de Abuso de Autoridade. Bacana? Vamos começar? Vamos arrebentar? Vamos dar um show de conteúdo? Então, filhão, já pega o seu caderno, coloca do lado direito, legislação do lado esquerdo, para a gente arrebentar e mudar de vida nesse conteúdo de hoje. Bacana? Vamos lá? Vamos começar? Olha só, Lei 13.869 de 2019, a nova Lei de Abuso de Autoridade, né? O que nós temos aqui? Olha só, mas professor, o que é abuso de autoridade, né? Olha só, para a gente começar a falar dessa lei, o mais importante é, obviamente, saber o seu conceito. Eu estou falando da Lei de Abuso de Autoridade. Ok, lei é um conceito fácil. Mas o que seria abuso de autoridade? Qual é o conceito de abuso de autoridade? Observe. De forma simples, abuso de autoridade é quando um servidor público faz algo que a lei não permite fazer, ou obriga alguém a fazer algo que a lei não obriga a fazer. Esse conceito aqui, pessoal, para mim, é um dos melhores conceitos de abuso de autoridade. De forma simples, abuso de autoridade é quando o servidor público ele faz algo que a lei não deixa fazer. A lei não permite. A lei, em hipótese alguma, ela permite o ato praticado pelo servidor público. Mas também o abuso pode acontecer quando o servidor público faz algo que a lei não obrigou ele a fazer, ou seja, ele não está respeitando a lei em hipótese nenhuma. Em hipótese alguma a respeito à lei. E então, nós teremos sim a conduta de abuso de autoridade. Continuando, olha só esse texto, que bacana. Em um Estado democrático de direito, em um Estado constitucional, o ente estatal exerce sua autoridade sobre os cidadãos, havendo, todavia, um conjunto de limites à atuação estatal, a fim de resguardar os direitos e garantias fundamentais. Nesse sentido, os agentes públicos que atuam em nome do Estado têm o exercício da sua autoridade limitada por diversos direitos e valores de ordem constitucional e infraconstitucional. Por essas e outras razões, entendeu o Congresso Nacional a edição de lei que criminalize as condutas abusivas e prerrogativas legais praticadas pelos agentes públicos. Queridos, então olha só. Primeira informação, você tem nesse momento, no seu caderno, no seu material de apoio, aqui comigo, no nosso material, o conceito de abuso de autoridade e o porquê que no nosso querido cenário jurídico brasileiro é necessário a conduta de abuso de autoridade. Então vamos lá? Vamos começar aqui a nossa aula sabendo exclusivamente que essa é a nova lei de abuso e fazendo um comparativo com a antiga lei de abuso de autoridade, vem comigo na lousa, vem comigo no quadro. Olha só, nós estamos hoje falando da Lei 13.869 de 2019, que eu disse a vocês que é a nova Lei de Abuso de Autoridade. Nova lei. Faleiro, se essa é a nova lei, qual é a velha lei? Ou qual é a antiga lei? A velha lei ou antiga lei, que já não existe mais, que foi cobrada muito em concurso público desde 1965 até 2019, é a Lei
4898 de 65. Esta vou chamar de velha ou de antiga lei de abuso. Essa velha ou antiga lei de abuso ela foi cobrada demasiadamente nas provas. Se você fez concurso público antes de 2019, eu tenho certeza que você se deparou com essa lei sendo cobrada no seu edital e nas provas dos concursos públicos em todo o Brasil. Essa antiga lei, perceba, criada em 65, ela foi criada um ano, olha só, um ano após o golpe militar de 1964, né? Para alguns foi golpe militar, para outros regime militar. Eu não vou entrar nesse contexto político, porque isso não vai ser cobrado na sua prova, mas saiba, existe sim uma diferença entre regime ou golpe militar, mas o que eu tenho certeza é que em 1964 o Brasil vivenciou isso de perto, né? Quem sabe os seus avós, os seus tios, os seus parentes, né? Os seus ascendentes, né? Os seus ascendentes vivenciaram isso aí, o golpe ou o regime militar de 64. Então observe, em 64 o golpe militar passou um ano e criaram a Lei de Abuso de Autoridade de 1965. Eu costumo dizer que essa lei de 65 foi uma lei para inglês ver. Por que uma lei para inglês ver, faleiro? Porque observe, você acha mesmo, meu querido, que os militares, à época, iriam criar algo para não beneficiar a eles mesmos? Você acha que eles iam criar algo para prejudicar a si próprio? Não, filho, claro que não. Então a lei em 65 era uma lei muito precária, com penas muito baixas, baixas demais. Tanto é verdade que se você observar o texto da antiga lei, a pena mais grave era praticamente uma detençãozinha de, no máximo, 6 meses. Era uma lei muito fajuta. Aí o que aconteceu? Essa lei perdurou por vários anos. Chegamos em 2019, nova lei de abuso, e agora sim, punindo os servidores públicos que praticam abuso de forma mais incisiva. A nova lei de abuso de autoridade, a 13.869, ela tem sim o condão, a vontade de punir de forma mais severa o agente criminoso. Então, filho, esqueça, tá? Essa lei aqui não pode mais ser cobrada na sua prova de concurso público. A lei 4898 já não existe mais, está totalmente revogada e nós dizíamos que era a lei simbólica, né? Que simbolizava o que aconteceu em 1964 em diante. Bacana? Então o nosso negócio aqui é só com a nova lei de abuso de autoridade. E aí vem uma pergunta. Mas quem pratica abuso de autoridade? Quem é que vai ser responsabilizado pelo crime de abuso de autoridade? Olha que bacana. Se o nome do crime é abuso de autoridade, pressupõe que quem pratica abuso de autoridade são as autoridades. Bacana? Então cabe a nós, nesse momento, sabermos quem é a autoridade. Quem são as pessoas que estão inseridas dentro desse conceito e podem ser chamadas de autoridades. Faleiro, quem é a autoridade? Bom, nós vamos agora para o nosso slide, para que eu possa te mostrar, essa informação também está no seu material, para que eu possa te mostrar quem são as pessoas que podem ser chamadas de autoridades. Observe, preste muita atenção. Sujeitos, vamos só apagar aqui a nossa TV, olha só, sujeitos do crime. Todas as vezes que falamos de sujeitos do crime, o que eu estou falando com vocês é justamente sobre quem pratica a conduta criminosa. Todas as vezes que eu falo com vocês de sujeitos do crime, eu estou te questionando, eu estou te perguntando, quem pratica determinada conduta criminosa? Sujeitos do crime, que pode ser o sujeito ativo ou o sujeito passivo. Quando é o criminoso, quando é o sujeito que pratica a conduta delitiva, por óbvio, é o sujeito ativo. E olha só, quem pode cometer o crime de abuso de autoridade? O artigo 1º da Lei 13.869 de 2019 define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público. Olha que bacana, né? Aqui nós já temos uma informação muito importante. Agente público, né? Sabemos que o conceito de agente público ele também está previsto lá no Código Penal,
ao rol do artigo 327. Seja esse agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Bom, eu poderia ficar aqui o dia todo dando exemplo de servidor público, de agente público, e todos esses exemplos que eu te darei, por óbvio, se encaixam no conceito de ser agente público. Policial civil, policial militar, delegado de polícia, juiz, promotor, todos esses que exercem cargo, emprego ou função pública serão sim agentes públicos. Agora olha só, observação. Os crimes previstos na nova lei são classificados como crimes próprios. Faleram? O que quer dizer um crime próprio? Crime próprio é aquele que a própria lei exigiu uma qualidade especial do agente. Ou seja, a própria lei de abuso está falando assim, olha, para praticar abuso de autoridade, tem que ser servidor público, tem que ser agente público, tem que ser autoridade. Nós exigimos que esse crime tenha, no momento da prática da conduta, um servidor público. Daqui a pouquinho, nós vamos aprofundar mais a nossa aula e eu vou te perguntar se é possível que um particular, ou seja, uma pessoa que não é agente público, responda pelo crime de abuso. E você vai estudar comigo que a resposta é positiva desde que esse particular esteja na condição de coautor ou de partícipe para com um servidor público. Ou seja, a informação é muito lúcida, a informação é óbvia. Particulares sozinhos não praticam abuso. Particulares sozinhos, você que ainda não é servidor público, você que ainda não tem um cargo público, você sozinho jamais poderá ser responsabilizado pelo crime de abuso. Mas, todavia, contudo, entretanto, se você, juntamente com um servidor público, sabendo da qualidade de servidor público dele e querendo também praticar o crime juntamente com ele, praticar a conduta juntamente com o servidor público, o particular, na condição de coautor ou partícipe, poderá ser responsabilizado. Vamos lá! Todavia, são admissíveis, olha só a informação para você que eu acabei de te falar, são admissíveis a coautoria ou a participação de particulares, caso esses concorram de qualquer modo para o crime, nos termos do artigo 29 e 30 do Código Penal. É justamente a informação que eu acabo de dar a vocês. Para que um particular responda criminalmente por o crime de abuso de autoridade, somente se ele for o coautor ou o partícipe. Legal? Bacana? Essa informação é muito válida para a sua prova de concurso público. Legal? Aqui nós temos o artigo 2º da nova lei de abuso, que vai trazer o que é servidor público, o que é agente público. Queridos, esse conceito é um conceito um pouquinho diferente daquele conceito lá do Código Penal do artigo 327, mas muito importante você levar esse conceito para a sua prova. E aqui eu costumo dizer que no seu certame, no seu concurso público, esse conceito ele será cobrado e o conceito que será cobrado aqui, ele é taxativo. A sua banca, a sua prova, vai extrair o conceito aqui do artigo 2º e vai colocar lá para você. Então tem que decorar. Aqui é decoreba. Aqui nesse momento é decoreba. Então olha só. Qualquer agente público, seja servidor público ou não, da administração direta ou indireta, ou fundacional, ou de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e territórios, reputa-se agente público todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, em órgão ou entidade abrangidos pelo caput desse artigo. Observação: o conceito de agente público para fins de aplicação da nova lei de abuso da autoridade é amplo. É amplo. E, dessa forma, o agente público ele tem que ter um vínculo para com a administração. Queridos, os exemplos que eu te dei daqui a alguns minutos atrás, os exemplos que eu te dei, aonde falei juiz, promotor, delegado de polícia,
Policial militar, policial civil, esse é muito fácil, né? Todos que citei são agentes públicos, todos que citei são servidores públicos, todos que citei são autoridades. Mas perceba, qualquer outra pessoa que não está nesse cenário, que exerce cargo público, também será do tipo um agente administrativo, alguém que trabalha no INSS, alguém que trabalha no TJ, alguém que trabalha num cargo administrativo, almoxerifado de uma administração pública, aquele que também que não passou em um concurso público, mas foi nomeado pelo prefeito, pelo governador, também são agentes públicos. Legal? Bacana? E agora, Faleiro, o que nós vamos falar? Olha só, nós temos aqui uma informação muito importante. Olha só, crimes que exigem sujeitos ativos específicos. Você vai perceber quando a gente for estudar a parte especial, tá? Quando nós formos estudar a parte especial da nova lei de abuso de autoridade, você vai perceber que além da legislação determinar que o crime tem que ser praticado por agente público, a própria lei, nos seus dispositivos da parte especial da nova lei, nós vamos estudar isso mais para frente, ela ainda vai determinar qual servidor público, qual cargo pratica. Exemplo, tem alguns crimes aqui na nova lei de abuso de autoridade que quem vai praticar é juiz. Foi um crime pensado na figura do próprio magistrado. Vai ter outros crimes que você vai perceber que a lei diz que quem pratica é a autoridade policial, o delegado de polícia. Então, além de serem agentes públicos, além de serem servidores públicos, os dispositivos da lei, em alguns momentos, vai falar assim, olha, não basta ser um agente público, tem que ser agente público, mas tem que ser juiz. Tem que ser agente público, mas tem que ser delegado. Tem que ser agente público, mas tem que ser autoridade policial. Tá me entendendo? Ou seja, exigem sujeitos ativos específicos, além da legislação já falar que é próprio. Tá vendo aí? Fica ligado nisso. Do comentário, né, aos tipos penais em espécie, perceba-se que alguns delitos só podem ser praticados por agentes públicos específicos. Quando tal situação estiver presente, será feita a ressalva no campo quem pode praticar esse crime. Nós vamos trabalhar isso mais à frente, mas essa parte é muito importante. Aí nós temos aqui, ó, sujeito passivo, né? Eu costumo dizer que o sujeito passivo é quem sofre a ação. É, meu querido. Sujeito passivo é a vítima. Sujeito passivo é quem sofre a conduta. Você que me assiste, você é sujeito ativo ou passivo? Cuidado, cuidado, meu querido. Não me irrita, não me irrita. Tomara que você não seja o sujeito passivo, né? Tomara Deus que você que me assiste não seja o sujeito passivo. Mas, sujeito passivo é a vítima. Sujeito passivo é quem sofre a conduta criminosa. Sujeito passivo é quem está sofrendo a ação ou omissão. Olha só. Sujeitos passivos. Quem são as vítimas do crime de abuso de autoridade? No direito penal, as vítimas do crime são chamadas de sujeitos passivos. O crime de abuso de autoridade alcança 2 sujeitos passivos. Quais sejam? Isso aqui é importante. Sujeitos passivos aqui, pessoal, pode ser qualquer pessoa física ou qualquer pessoa jurídica. Simples. Pessoas jurídicas podem ser vítimas do crime de abuso de autoridade. Quando eu falo de uma pessoa física sendo vítima de um crime de abuso, é muito fácil, é muito simples. Todos vocês conseguem visualizar uma pessoa física sendo vítima. Os exemplos são bem banais, simples, né? Um exemplo simples de uma pessoa física sofrendo crime de abuso de autoridade sendo sujeito passivo. Policial, sem ordem judicial, entra na sua casa, na sua residência, sem ordem judicial, faz essa invasão de domicílio. Na verdade, não é invasão de domicílio, porque invasão é artigo 150 do Código Penal, praticado por pessoas comuns. Nesse caso, que ele invadiu o seu domicílio, o nome do crime é outro, o crime é abuso de autoridade. Nós vamos trabalhar isso mais à frente, aqui no nosso curso. E aí, filhão, o que você fica ligado aqui? Pessoas físicas podem ser vítimas do crime de abuso de autoridade, ok. Mas e uma pessoa jurídica? Poderia ser vítima desse crime? Com certeza. É óbvio. Com certeza uma pessoa jurídica pode ser vítima. É claro que sim. Faleiro, me dá um exemplo. Vou te dar um exemplo. Imagine uma empresa privada está sendo investigada pela Polícia Federal
Polícia Federal não tem ordem judicial para entrar na empresa e então fazer a apreensão dos livros de contabilidades. O que o policial federal faz? Sem essa devida ordem judicial, o policial federal entra na empresa e faz a retirada, a devassa, retira os livros de contabilidades, os livros contábeis dessa empresa sem a devida ordem judicial. Você que me assiste poderia questionar, poder perguntar, Faleiro, mas os livros de contabilidades, os livros contábeis, né, são da empresa ou do proprietário? Perceba. Os livros estão registrados no CNPJ da empresa. Então a vítima, você poderia talvez questionar o proprietário da empresa? Não. Quem está sendo vítima é a própria pessoa jurídica, portadora de CNPJ. Tá vendo aí? Tanto pessoas físicas, tá vendo aqui no nosso quadro, nosso material, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas poderão ser vítimas do crime de abuso de autoridade. Só que aí você tem que lembrar que o Estado, ele sempre será vítima. Por quê? Olha só, o Estado que tem a sua imagem, confiabilidade, patrimônio ofendidos quando o agente público pratica ato abusivo. Então, o Estado sempre será vítima no crime de abuso de autoridade. Está colocando no seu caderno as informações? Está anotando? É muito importante que você esteja anotando, porque assim a gente vai ter um conteúdo foda. Assim nós vamos crescer e nós teremos aqui um conteúdo muito bacana para gabaritar a sua prova de concurso público. Faleiro, o que mais que eu tenho que saber aqui? Preste atenção, ó. Essa partezinha aqui, pessoal, eu queria que nesse momento você desse um print. Dá um print nessa tela aqui. Por quê, Faleiro? Porque esse tópico aqui, ele não vai ser cobrado em concurso público não, filho. Ele vai despencar. Ele vai despencar. Se você está assistindo a minha aula, pode ter certeza, isso aqui vai cair pra caramba em concurso público. Eu tô te dando certeza, filho. Eu tô te dando certeza, filha. Isso aqui vai cair pra caramba! Elementos subjetivos especiais. Tome nota! Tome nota! Presta atenção! Os crimes previstos na nova lei de abuso de autoridade são todos dolosos. Não existe, em hipótese nenhuma, crime culposo na lei de abuso. Presta atenção, filho, não me irrita. Não me irrita não, meu querido. Todos os crimes da lei de abuso de autoridade são dolosos. Não tem crime culposo, em hipótese nenhuma. Não tem como agir com negligência, imprudência, imperícia? Não, 1000 vezes não. Todos os crimes da lei de abuso são dolosos. Só que pera lá, presta atenção. Não basta ser um crime doloso. A lei de abuso de autoridade, ela determinou que além do dolo, além da vontade de praticar abuso de autoridade, tem que cumprir o elemento subjetivo especial. Como assim, Faleiro? Olha só. Além do dolo, o artigo 1º, parágrafo 1º da nova lei exige, uma finalidade específica de agir para que a conduta criminosa reste configurada. É mais ou menos assim. Quando eu, servidor público, vou praticar abuso de autoridade, eu pratico com dolo, com vontade. Não existe crime culposo, não existe. Só que além do dolo, eu preciso agir com finalidade específica de prejudicar outrem. Quando eu pratico abuso de autoridade, eu preciso, uma das hipóteses, a minha conduta abusiva, a minha conduta de abuso, ela tem que ter por intenção prejudicar um terceiro. Faleiro, mas e se eu não quiser prejudicar um terceiro? Então, a sua conduta tem que ser com a finalidade específica de beneficiar a si mesmo ou beneficiar a terceiro. Faleiro, mas eu não quero prejudicar o outrem, eu não quero beneficiar a si mesmo e também não quero beneficiar um terceiro. Então, a sua conduta de abuso de autoridade tem que ser por mero capricho ou, no mínimo, por satisfação pessoal. Presta atenção no que eu vou dizer e não me irrita. Não me irrita, filho. Presta atenção. Se a sua conduta abusiva, se o seu crime de abuso de autoridade não for uma das 4 opções, então você não praticou o abuso de autoridade. Você precisa ter o dolo específico.
o dolo específico tem que estar presente. Uma das 4 opções. Tem que ser dolosa, não pode ser culposa, mas tem que ser com a finalidade específica de prejudicar outrem, com a finalidade específica de beneficiar a si mesmo ou a terceiros, por mero capricho ou por satisfação pessoal. No nosso material de apoio, fazemos questão de conceituar cada um desses 3 elementos. Bacana? Show de bola? Muito bem, meus queridos, vamos continuar com nossa aula, vamos arrebentar tudo, vamos quebrar tudo. E aqui agora nós temos da ação penal. Da ação penal, Faleiro? É isso mesmo. Olha só. Na antiga lei de abuso, né, que não existe mais, existia vários comentários doutrinários, apesar desses comentários por parcela da doutrina ser errado. Alguns diziam que na antiga lei a ação penal poderia ser condicionada à representação. Não, esqueça isso. Esqueça, não tem essa parada de ação penal condicionada à representação, não tem. Até porque, tanto na antiga lei como na nova lei, a ação penal é pública incondicionada. Já coloque aí no seu caderno, ó, ação penal pública incondicionada. Faleiro, o que quer dizer uma ação penal pública incondicionada? Vamos ler aqui o artigo 3º da nova lei. Dispõe que os crimes previstos na lei são de ação penal pública incondicionada, na qual a investigação pelos órgãos competentes e o oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público independe de qualquer provocação ou atuação da eventual vítima. Então, como é que é isso, Faleiro? A vítima, ela não precisa dar a sua representação. Não precisa que a vítima que sofreu abuso, ela represente para que a investigação e para que a ação penal possa começar. Não precisa, hipótese nenhuma. Basta o delegado de polícia, né, a autoridade policial, ficar sabendo dos elementos inerentes ao crime de abuso de autoridade, por qualquer forma, tivermos aí a notícia criminis, né, a notícia criminis, né, que pode ser de qualquer tipo, você estuda isso lá em processo penal, e, consequentemente, o crime vai se investigar, vai se instaurar. E aqui nós temos, ó, os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. E aqui, o artigo 1º, parágrafo 1º, trouxe também esse instituto aqui muito importante, tá? Vou até colocar de vermelho, tá? Esse instituto aqui é muito importante, tá, pessoal? Vedação ao crime de hermenêutica. O que você aprendeu aqui nesse espaço? Que a ação penal é pública incondicionada. Todas as vezes que a ação penal é pública incondicionada, você tem que lembrar que o Ministério Público, né? Ele vai oferecer a peça acusatória, vai oferecer a denúncia, vai oferecer a peça acusatória por meio de denúncia, né? Denúncia é o meio pelo qual ele oferece a peça acusatória. E aqui você tem o Instituto da Vedação ao crime de hermenêutica. Essa expressão aqui, eu acredito que ela vai ser cobrada muito em concurso público, tá? Vedação ao crime de hermenêutica. O que é isso, Faleiro? É inadmissível a criação de crimes em uma interpretação analógica, tá? E é uma interpretação da lei de fatos e normas. Os crimes da lei de abuso de autoridade são aqueles crimes que foram definidos pelo legislador. O juiz, na aplicação da lei, ele não pode ficar querendo inventar crime de abuso de autoridade. Ele não pode ficar querendo inventar crime. Ou é crime ou não é crime. Ou está na lei ou não está na lei. Então, fica ligado nisso e vamos lá. Olha só, um cafezinho aqui, com certeza, um café aqui chegando aqui agora pra gente. Show de bola e vamos tomar esse café. Muito bom, tá quente. Show de bola. É isso aí. Queridos, tá aí então. Bacana, um cafezinho chegando aqui agora nos nossos estúdios de gravação. E vamos quebrar tudo aqui, ó. Bacana, próximo tópico com vocês são os efeitos da condenação. Efeitos da condenação, Faleiro? É isso mesmo. Vou te explicar, preste muita atenção. Preste muita atenção nos efeitos da condenação que estão previstos no artigo 4º dessa lei. Olha, quando um crime de abuso é praticado, vai ter uma pena. E essa pena, por óbvio, ela será de uma sentença criminal. Ok, bacana. Só que essa sentença criminal que vai aplicar o direito penal ao sujeito que pratica abuso de autoridade, vai ser com reclusão ou com detenção, penas privativas de liberdade. Bacana.
além da pena privativa da liberdade, e também se o crime tiver pena de multa, o sujeito que praticar o crime de abuso, ele pode sofrer um desses efeitos. Faleiro, me explica? Vou te explicar. O juiz aplica a sentença, vai vir uma pena de reclusão, uma pena de detenção, e além dessa pena, vai vir também o quê? Um efeito. Um efeito da condenação. Olha que legal. São efeitos da condenação. Inciso 1. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por eles sofridos. Eu estou falando de din-din, de money, né? Fulano sofreu o crime de abuso de autoridade. O que acontece? Tem que indenizar a vítima, né? Mas perceba, o inciso 1 pressupõe, né, que o juiz vai colocar isso na sentença. Inciso 2. Inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Observe, o fulano pode ficar de 1 a 5 anos sem poder exercer cargo, emprego ou função pública quando praticou o crime de abuso de autoridade. Inciso 3. Perda do cargo, do mandado ou da função pública. Esses 3 aqui, senhores, são os efeitos da condenação. Eles são importantes? Demasiadamente. São importantes pra caramba para a sua prova. Só que olha só o que disse o parágrafo único. Os efeitos previstos nos incisos, tome nota, tá, pessoal? Os efeitos previstos nos incisos, ó, vou até marcar 2 e 3. Só no inciso 2 e 3, tá? No 1 não. Do caput desse artigo, são condicionados à ocorrência da reincidência. Condicionados à ocorrência da reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Faleiro, explica? Vou explicar. Fulano praticou abuso de autoridade uma primeira vez, é primário, foi julgado, teve processo, vai vir a sentença, ele é primário. Ele já pode sofrer os incisos 2 e 3 como efeitos da condenação? Não pode. Por quê? Porque o inciso 2 e 3 foi pensado apenas ao agente reincidente que pratica abuso de autoridade, meu querido, minha querida. Não me irrita, tá? Tem que ser reincidente. E além disso, os efeitos aqui também, eles são automáticos. Faleiro, desculpa, os efeitos são não automáticos, tá? Recalculando aqui, ó. Os efeitos são não automáticos. Esses efeitos são não automáticos. O que são efeitos não automáticos, né? O que são efeitos não automáticos, né? Efeitos não automáticos são aqueles que, para sofrer os efeitos, o juiz tem que colocar na sentença, ou seja, tem que abrir um espaço da sentença e falar assim, ó, além da reclusão, vou aplicar a esse agente criminoso os efeitos da condenação. Não basta praticar abuso e ser reincidente. Não basta. Além de ser reincidente em crime de abuso de autoridade, o nosso amigo juiz tem que motivar pelos efeitos na sentença. Qual é a conclusão que nós chegamos aqui nesse tópico? Que esse inciso 1 aqui, ó, o inciso 1, né, tornar certa a obrigação de indenizar, pode ser dado ao primário, pode ser dado ao agente primário e também pode ser ou não motivado na sentença, né? O inciso 1 pode ser ou não motivado, não tem essa obrigação de não serem automáticos. Agora, o inciso 2 e o inciso 3, que são os incisos que eu acredito que serão cobrados com maior veemência nas provas de concurso público, tem que ser o agente reincidente e são efeitos não automáticos, ok? Leva isso para a sua prova, que eu tenho certeza que você vai dar um show de conteúdo. Legal?
o que nós temos aqui também, tá? Nós temos o artigo 6, 7 e 8. Artigos 6, 7 e 8, que são artigos também que, claro, serão cobrados na sua prova de concurso público. Aqui, nós precisamos entender o que diz a norma, né? As penas previstas nessa lei serão aplicadas independentemente de sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Parágrafo único. As notícias de crime previstas nessa lei que descreverem falta funcional serão informadas à autoridade competente para vistas à apuração. Ou seja, você é um servidor público da Polícia Civil, da Polícia Militar, você pratica abuso de autoridade, é claro, a notícia desse crime, ela será informada, avisada, como falta, o órgão a qual você trabalha ficará sabendo desse ato, né? E quem vai avisar é a autoridade competente para que ela possa aí apurar as informações e também você responder administrativamente, tá? Artigo 7. A responsabilidade civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria de fato, sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Queridos, esse artigo aqui é muito importante, tá? O artigo 7. Preste atenção. Fulano de tal está respondendo por crime de abuso de autoridade nas 3 esferas. Na esfera civil, administrativa e na esfera penal. Só que na esfera penal, ele foi aí absolvido. E a absolvição que se deu na esfera penal a ele foi em decorrência de não haver indícios, elementos de autoria e nem elementos de materialidade. Ou seja, nem de autoria e nem sobre o fato. Ou seja, foi decidido na esfera criminal que o fulano é inocente. Foi decidido na esfera criminal que o fulano não é criminoso. Absolveu o juiz, o agente que teria, sido investigado por um crime de abuso. Meu querido, se você foi absolvido na esfera penal, por que você merece uma pena na esfera administrativa e civil? Se no juiz criminal absolveu-se o seu processo, por falta de elementos de autoria e materialidade. Então, nesse caso, haverá sim essa vinculação. Artigo 8º. Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no âmbito administrativo e disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de um direito. Bacaninha? Show de bola? É isso aí. Bom, pessoal, então olha só. Nós trabalhamos aqui até o artigo 8º, os tópicos que mais caem em concurso público e na parte geral da lei de abuso. É claro que nós precisamos ainda falar da parte especial. Você vai ter aula comigo sobre a parte especial da nova lei de abuso de autoridade. Só que aqui, filho, eu coloquei algumas perguntas chaves que a sua prova pode questionar e que você também tem que saber para o seu convívio em sociedade. É isso mesmo. Olha só. Adolescente pode ser transportado em compartimento fechado de viatura? E aí, pessoal, sim ou não? Pode ou não pode? Adolescente pode ser transportado em compartimento fechado de viatura? Leia-se, camburão? É isso mesmo. E aí, sim ou não? Preste muita atenção no que eu vou dizer. A resposta é não. Não, Faleiro, não pode? Não pode, não. O artigo 178, lá do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que não. Que o adolescente que se atribua à prática de ato infracional não poderá ser transportado em compartimento fechado de viatura em situações atentatórias à sua dignidade. Então não pode. Próxima perguntinha aqui, e é claro, essa conduta, se for violada, ela poderia sim ser aí até mesmo crime de abuso de autoridade por parte do agente policial. O preso é obrigado a trabalhar? Pergunta que eu recebo sempre nas minhas redes sociais é se o preso é obrigado a trabalhar. Queridos, tem 2 tipos de preso. O preso condenado e o preso provisório. E quando isso aqui é questionado, eles estão falando do preso provisório, ou seja, aquele preso que ainda não sofreu uma sentença penal condenatória. Lá na própria LEP, na Lei de Execução Penal, que você estuda comigo, vai ter aula comigo, você aprende que o preso condenado tem sim uma norma de obrigação ao trabalho. Agora, o preso facultativo, jamais. O preso facultativo, em hipótese nenhuma, ele é obrigado a trabalhar.
leve essa observação para a sua prova, leve esse conteúdo para o seu concurso público, que eu tenho certeza que você vai render muito. Bacana? Quem pode fazer prisão em flagrante, né? Qualquer pessoa do povo pode e as autoridades policiais devem, né? Você, futuro policial, você poderá sim fazer prisão em flagrante. Você, futuro policial, você deverá aprender em flagrante, né? Agora, e você que ainda não é polícia, você que ainda não é autoridade policial, você que ainda não é inerente ao serviço público, você que ainda não exerce uma função de segurança pública, você pode fazer uma prisão em flagrante? Também. Você não é obrigado. A você é facultativo. Isso está previsto no artigo 301 do Código de Processo Penal. Qualquer pessoa do povo pode e as autoridades policiais devem. Bom, pessoal, então olha só, trabalhamos aqui se pode ou não pode fazer flagrante, você aprendeu que a polícia é obrigada, né? É dever legal. E o cidadão comum? Ah, o cidadão comum é facultativo, né, filho? E aqui, para a gente finalizar nossa aula, terminamos aqui a parte teórica da lei de abuso. Você vai ter uma próxima aula comigo aqui sobre a parte especial, onde vai ser os crimes da lei de abuso. Mas nessa parte teórica, filho, você aprendeu tudo o que você realmente precisava aprender. Do artigo 1 ao 8º, tudo que pode cair na sua prova foi trabalhado aqui, então valorize esse conteúdo. Ok? Te espero na próxima aula, tamo junto e preparem-se os seus cavalos para o dia da batalha. Porém, só Deus, só o Papai do Céu lhe dará a vitória. Tamo junto e tchau, obrigado!